Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui extremamente feliz, eu estou aqui emocionado, porque você já deve ter visto aqui quem está do meu lado, Dr. Laí Ribeiro, um dos maiores nomes da medicina do mundo, especialmente para mim, um cara que me inspirou quando eu comecei a trabalhar como médico, quando eu comecei a melhorar a minha própria vida. Então, um médico especializado em cardiologia, escritor de vários livros, eu não sei nem o que falar. Seja muito bem-vindo, doutor Laí. Obrigado. Hoje uma pessoa que é responsável por formar centenas, dezenas, milhares de médicos pelo Brasil e fora do Brasil, porque eles vêm para cá para aprender uma medicina diferente com o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. O prazer é meu estar aqui. Eu quero começar parabenizando você, porque você tem feito um trabalho muito grande, muito interessante nas redes sociais, que atinge o público está precisando conhecer mais. Eu acho que a beleza da rede social é que faz uma democratização da informação. Antigamente a informação médica de saúde, ela está segura. Você tinha que ir estudar medicina para comprar o livro lá na faculdade, não vendia nem na livraria. Hoje você entra na internet, você tem acesso à informação igual você vem fornecendo o seu usuário, informação importante e pragmática. É uma coisa que faz diferença, né? A pessoa coloca em prática e muda a vida. Então eu quero parabenizar você também por estar aí assistindo o trabalho do Dr. Dayan. E foram eles, doutor Laí, que me pediram, sempre escreve. Se tem um comentário que sempre tem nos nossos vídeos, chama o doutor Laí, chama o doutor Laí. Ou então assim, mudei minha vida graças aos seus vídeos e doutor Laí, e doutor Laí. Então, hoje estamos aqui. Estamos aqui juntos por sua causa. Doutor Laí, água com limão. Água com limão foi o meu primeiro vídeo no canal, esse vídeo viralizou, estourou. Imagino. Eu queria saber a opinião do senhor sobre água com limão. Pois é, primeiro eu pratico. Eu acho que aquilo que você ensina para os outros, você tem que praticar. Eu faço, já tomei minha água com limão essa manhã. O limão é um alimento interessante, uma fruta interessante, porque ela, quando é ingerida, até chegar no estômago, ela é ácida. Mas como ela é muito rica em minerais, ela acaba, no frigir dos ovos, torna-se um alimento alcalino. Se for procurar na tabela, está lá, limão, alimento alcalino. Então ela ajuda na digestão, por causa da acidez. Então vamos supor, você toma ela em jejum, você vai tomar o seu café da manhã, a digestão vai ser melhor. E quando ela cai no duodeno e é absorvido, aqueles minerais que estão lá, além da boa vitamina C, eu não sei se você conhece, existe um estudo muito antigo do Dr. Lind, que era um médico de navio. Ele era um médico da Marinha Britânica, e alguém disse para ele, se você der meio limão espremido para o marinheiro, ele não morre de escorbuto, porque é assim, na antiguidade, quando saía um transatlântico para ficar 3 meses viajando, voltava apenas a metade dos marinheiros, metade morria. Morria de quê? Morria de escorbuto, porque o que eles levavam? Eles levavam carne seca e batata, era a alimentação dos marinheiros. E carne seca e batata não dá a vitamina que precisa, principalmente a vitamina C. E aí o que acontecia? A pessoa com deficiência de vitamina C, os dentes caem e há um sangramento e a pessoa morre de hemorragia. Então a metade dos marinheiros morriam. Então o que o Dr. Lin fez? Fez o seguinte, ele dividiu em 3 grupos. Um grupo ia receber um pouquinho de água do mar, um grupo ia receber água normal e um grupo ia receber um suco de limão espremido com água. E ele mostrou que o grupo que recebeu meio limão espremido com água, não morreu ninguém. Enquanto que a mortalidade nos outros grupos chegava até 50%. Fantástico. Isso ele levou de volta para a Marinha Britânica e passaram-se mais de 100 anos para a Marinha Britânica entender a importância daquilo e colocar aquilo como parte do protocolo. Quer dizer, o simples fato de você colocar um limão espremido levou um tempão para isso, né? Mas isso aí, eu conheço essa história do limão tem muitos anos. Eu diria que pelo menos uns 20 anos que eu faço isso diariamente. Já fiz hoje. Só que à medida que você vai passando, você vai sofisticando. Hoje eu coloco limão, eu coloco vinagre, eu coloco um pouquinho de própolis, entendeu? O senhor coloca qualquer vinagre ou vinagre de maçã? Vinagre de maçã. Quanto o senhor coloca tudo aí? Eu diria que mais ou menos não chega
a uma colher de sopa. Anotar aí, viu, gente? Coloca aloe vera. Aloe vera. E o própolis, quantas gotinhas você coloca? Eu coloco 10 gotas de própolis verde. O que é que o senhor... Qual é o maior objetivo do senhor, por exemplo, com o vinagre da maçã de manhã? O vinagre, além de ele também ajudar na digestão, porque ele também é ácido, é o ácido acético, ele também traz com ele polifenóis, que vão ajudar como antioxidantes. Tudo isso potencializa. Então eu faço um verdadeiro coquetel, mas a base é o limão. Para diabético talvez seja melhor ainda, né, doutor? O vinagre de maçã de manhã pode ajudar, né? Pode ajudar, sim. Controlar a glicemia. Ajuda inclusive a controlar a glicemia. Você deve receber feedback do seu pessoal, aqueles que estão fazendo uso de limão, que é uma coisa simples, barata, qualquer um pode fazer, né? Isso que a gente tem que procurar. É uma coisa pragmática que o pessoal pode usar. Isso. Não adianta eu falar de um nome sofisticado de um suplemento que só tem lá nos Estados Unidos. Ou então que tem no Brasil, mas é caro. Ou é caro, é. O limão qualquer um tem. Fala de suplemento. O que o senhor acha do magnésio? O brasileiro, por natureza, é deficiente em magnésio. Porque você, para ter magnésio na água, você ter água magnesiana, que a gente chama, você tem que ter vulcão. O Brasil, felizmente, não tem vulcão, ainda bem, mas nós pagamos um preço por isso. Nós não temos vulcões, mas também não temos água magnesiana e não temos muito magnésio. Então, nosso solo brasileiro é pobre em magnésio. Como o magnésio participa de pelo menos 300 reações enzimáticas importantes, a deficiência do magnésio é um problema sério. Eu diria que todo brasileiro se beneficia da suplementação com magnésio. Você tem que tomar cuidado da fonte onde você está adquirindo, para ver se é meu. Hoje existem uns 16 tipos diferentes de magnésio. Você tem magnésio treonato, você tem magnésio de malato, você tem o magnésio, o óxido de magnésio, você tem todo tipo. Você tem o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é talvez o mais barato deles. Ele não tem a mesma potência dos outros, mas é 1000 vezes usar ele do que não usar nada. Não usar nada. E ele sai muito barato. Uma coisa que o senhor costuma falar muito também, que eu acho muito interessante, é sobre o iodo. Sim. O senhor costuma indicar iodo, usa o iodo no dia a dia? Eu recomendo para as pessoas que querem usar iodo que elas fazem como o Japão. O japonês ingere 100 vezes mais iodo que o brasileiro, porque ele faz uso de algas marinhas. A alga marinha tem a capacidade de absorver o iodo num gradiente de até 20.000 vezes. Então ela pega o iodo do mar e consegue trazer para dentro da alga. Então, por exemplo, kelp é um exemplo. É uma alga marinha que você pode alimentar, pode fazer isso 2, 3 vezes por semana e trazer o iodo que você está precisando. E onde as pessoas podem achar essas algas, doutor? Às vezes a pessoa você tem que ir no Mundo Verde, lugares que tem lojas de produtos naturais, você encontra isso. Produtos a granel, né? Isso, você encontra isso. Testosterona, doutor Laí. Quando é que um homem, por exemplo, acho muito interessante o senhor falar, quando é que a gente percebe que um homem está com deficiência de testosterona? Geralmente a testosterona começa a cair no homem a partir dos 30 anos de idade. Ela vai caindo lentamente, tanto é que ele nem se dá conta disso, porque é o chamado gradiente. Eu não sei se você sabe que se eu jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora. Mas se eu jogar um sapo numa água fria, com foguinho, um banho-maria, e a água vai esquentando aos pouquinhos, ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando e morre cozido. Na hora que ele cismar de pular, já não dá mais. Então, o que acontece com a testosterona é que o homem vai perdendo as testosteronas aos pouquinhos. E aí, quando ele se dá conta, ele não tem mais. Tá? E quando você tem a testosterona baixa, por um mecanismo compensatório, você estimula uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que transforma a pouca testosterona que você tem em DHT. Só que o DHT causa problemas. Então, e hoje existem, porque não quer fazer a reposição da testosterona, que já é um pouco mais complicado, precisa de médico, etc. Tal, mas existem certas ervas que têm a habilidade de estimular a testosterona. Doutor Laí, o que motivou o senhor a entrar para esse ramo da medicina integrativa? Porque o senhor é cardiologista, já deve ter trabalhado em hospitais, atendendo... O que motivou o senhor a virar um professor? O senhor já é um mestre para nós.
Qual foi que motivou o senhor? Eu trabalhava no Peter Ben Brigham Hospital, em Boston, Massachusetts, que é o hospital mais acadêmico de Harvard. E eu tirei um mês de férias e vim para o Brasil. E fui para minha terra natal, que é Juiz de Fora. E lá tem um calçadão. Eu estava passeando no calçadão, um indivíduo me abordou e disse: "Ah, doutor, aí, tudo bem? Fiquei sabendo que o senhor está nos Estados Unidos e tal. O senhor podia me fazer um favor? Eu tenho um cunhado que está com um problema cardíaco. O senhor podia vê-lo?" Eu, querido, eu estou de férias, pô, eu não estou aqui para trabalhar. Faz esse favor para mim. Aí falei: tá bom. Liguei para um amigo meu, pedi ele o consultório emprestado, e esse cunhado dele veio de uma cidade perto de Juiz de Fora, chamada Piquiri, que deve ter 10 mil habitantes. Aí ele chegou, me contou toda a história dele e tal, eu examinei, fiz a receita. Aí quando eu estava para entregar a receita para ele, ele falou assim: lá na minha cidade, lá em Piquiri, só tem um médico. E aí eu fui nesse médico e me passou uma receita. Falei: então deixa eu ver. Quando ele me entregou a receita dele, eu olhei com a minha, era igualzinha. Aí caiu a ficha. Os médicos se igualam no receituário. Eu trabalho no hospital mais sofisticado do mundo, mais acadêmico, que é o Peter Ben Brigham, hoje chama Brigham Women's Hospital, e esse indivíduo vai no médico, que é o único médico da cidade, que faz tudo, e agora ele faz uma receita que é igual à minha. Então eu acho que eu estou perdendo meu tempo estudando tanto, porque no fim, no frigir dos ovos, a receita vai sair igual. Olha só. Foi a primeira vez que caiu a ficha. Deve ter outro caminho. Foi por aí que eu comecei. E qual foi o maior desafio do senhor nessa vida? Porque a gente sabe que não é fácil. Eu não fiz nem um milésimo do que o senhor já fez na vida. Qual foi o maior desafio do senhor nessa carreira, nessa trajetória? Nessa trajetória, o mais difícil para mim foi me impor em Harvard. Porque eu cheguei lá, eu não cheguei por mérito. Eu atendi um paciente em Teófilo Otoni, onde eu era dono de um hospital. E esse indivíduo estava num hotel com dor no peito. E eles me chamaram, eu fui lá, eu diagnostiquei que ele estava tendo um infarto, levei-o para o hospital, e no caminho para o hospital ele me perguntou se eu conhecia o filho dele. E quando ele falou o nome do filho, o filho dele era Peter Marocco, que era chefe de pesquisa cardiovascular de Harvard. E o filho dele apareceu lá em Teófilo Otoni 48 horas depois, o pai internado, e o filho falava português, porque era casado com uma brasileira. E eu já tinha revalidado o meu diploma nos Estados Unidos naquela época. Terminei a medicina em 72, revalidei o diploma em janeiro de 73. E guardei aquele documento. Aí, o que aconteceu? Nós tínhamos um centro de estudos, e eu era o presidente do centro de estudos. Na véspera do pai ter alta, eu ia dar uma aula sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. E quando eu vi, o Peter estava sentado na primeira fileira. Eu dei a aula, pedi licença aos colegas, dei a aula no nível dele. Quando eu terminei, ele falou assim: você quer ir para Harvard? Olha só. Eu te levo. Você não já revalidou seu diploma nos Estados Unidos? Já. Eu te levo, você quer? Eu falei: não, eu não quero. Eu sou dono de um hospital, eu tenho uma clientela enorme, o cara gasta 2, 3 meses para consultar comigo, eu ganho o dinheiro que eu quero. Não, eu não quero não. Ele foi embora. 6 meses depois, nós estávamos conversando no telefone, e eu perguntei para ele: a sua fé? Ele falou: continua de pé. Então eu fui para os Estados Unidos para passar um ano, passei 17. Só que eu cheguei lá, você imagina, eu chego em Harvard, um brasileirinho, chegando em Harvard, não entrei pela porta da frente, porque foi ele que me levou. Então eu tinha uma série de preconceitos. Eu era um excelente cardiologista. Já projetava um caso lá, eu levantava a mão, eles faziam de conta que não via a minha mão. Eles não queriam a minha opinião. Quer dizer, eu tive um trabalho muito forte para poder convencer esse pessoal. E foi assim que eu convenci o pessoal em Harvard. No refeitório dos professores, eles tinham um jogo chamado Mastermind. Eles tinham o Mastermind, o Super Mastermind e o Grand Mastermind, que era uma complexidade muito maior. Eu fui, comprei aqueles 3 jogos, levei para casa, comprei os livros, e por uns 2 meses eu estudei aquilo. Quando eu estava a nível de campeonato mundial, eu fui lá no refeitório, um dia 2 professores jogando, e acabou o jogo, eu falei assim: posso jogar? Ele olhou assim para mim com desdém: senta aí que eu vou te mostrar. E eu ganhei dele. Aí ele chamou o outro, eu ganhei. Ele chamou o outro, eu ganhei. Ele chamou o outro, eu ganhei. Foi assim que eu conquistei Harvard, no refeitório dos professores, usando um jogo.
O senhor precisou entender a comunicação deles por trás. Aí agora, quando eu tinha um caso lá que eles projetavam, eu levantava a mão, eles queriam escutar a minha opinião. Então, nesse período, até eu ser aceito, é complicado, viu? Você ir para uma terra estranha, uma língua estranha, dominar o inglês. No mundo de vaidades, né, doutor? No mundo de vaidades. Doutor Laí, as pessoas veem o senhor sempre em casa, falando de medicina, falando de saúde, de doença, mas quem é o doutor Laí? Que a gente sabe que existe doutor Laí, avô, pai, quem é o doutor Laí? Eu sou de câncer, né? Pessoas de câncer estão muito ligadas à família, né? Então o meu foco na família é muito grande. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 5 netos, sorte minha que toda terça-feira 2 dos 5 netos vêm já almoçar comigo. Então nós damos uma atenção muito grande a isso, porque uma das nossas missões aqui é criar pessoas que possam melhorar o mundo. Então esse é meu foco. Não adianta eu ficar só ensinando medicina. Eu tenho que praticar aquilo que eu ensino. Então eu dou muito valor à família e eu diria para você que a base minha é a família, porque se eu não tivesse a mulher que eu tenho, a Eliana, se eu não tivesse os filhos, os netos, eu não estaria. Doutor Laí, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. O doutor Laí não tinha tempo para dar essa entrevista aqui para a gente. Foi entre um curso, entre uma aula e outra. Muito obrigado. Eu queria pedir para o senhor fechar, dando umas considerações finais para quem está em casa aqui agora. Mais uma vez eu agradeço você a oportunidade. Aí, parabéns por você estar aí acompanhando o Dr. Dayan, porque eu sei que você está aprendendo muita coisa muito interessante. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Obrigado, doutor Laí. Muito obrigado.